E aí, vamos conversar um pouco? Beleza, vamos lá, né? O Enem tá chegando aí domingo, dia 17, e a gente tá aqui todo dia conversando, né? Ver se a gente tem uma bola de cristal para acertar alguma coisa, tá certo? Mas vamos lá, vamos ter fé, né? Vamos lembrar de seus conhecimentos, ter calma, né? Espero que todos estejam bem, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui a essas questões interessantíssimas que a gente procurou selecionar para vocês, mais ligada à parte de geografia humana, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ver o que a gente pode fazer, né, para a gente melhorar aqui o nosso desempenho, tá certo? Bom, como eu disse para você, eu estou selecionando algumas questões que o próprio texto ele já é um indicativo, já é uma revisão, tá certo? Então vamos lá. Questão 1, tá certo? A diferença socioeconômica entre os países desenvolvido e subdesenvolvido cada vez maior, né? Agravada pela aceleração do processo de globalização econômica. O aumento da pobreza no mundo relaciona-se a vários fatores, entre a alternativa que melhor expressa essa realidade. Bom, antes da gente comentar o gabarito correto, vamos lembrar aqui duas coisas, tá certo? Eu tenho os países ricos e os países pobres. Países ricos podem ser chamados de desenvolvido ou subdesenvolvido, né? Antigamente eu tinha a classificação pós Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, países do primeiro mundo, países do segundo mundo e países do terceiro mundo. Primeiro mundo eram as nações desenvolvidas capitalistas, segundo mundo as nações de economia planificada socialista e terceiro mundo os países em desenvolvimento, ou seja, os países pobres. O Brasil estava, né, nessa classificação de terceiro mundo. Hoje a gente usa bastante aquela expressão países centrais e países periféricos. Os países centrais são aqueles países detentores do poder econômico e industrial no mundo, tá certo? E os países periféricos são aqueles países dependentes econômico e industrial do mundo, tá certo? É cunhado também na sociedade uma expressão de países emergentes. Países emergentes são aqueles países que são subdesenvolvidos, ou seja, são pobres, mas eles têm um desenvolvimento industrial até certo ponto interessante, mas ele não conseguiu ainda resolver os seus problemas sociais, tá ok? Bom, segundo fator, o aumento da pobreza. A questão da pobreza ela está diretamente ao sistema econômico no qual nós pertencemos, ao capitalismo. O capitalismo ele gira em torno do quê? Do lucro, né? O lucro ele só existe devido à apropriação do trabalho do sujeito. Então, para existir o rico, tem que existir o quê? O pobre. Se eu vivo no mundo capitalista, onde o rico predomina, é porque eu vou ter uma grande camada da população que é pobre. Vai trabalhar para gerar a riqueza do rico. Tá certo? Então, observando as opções, a gente vai ver que a letra dele é bastante interessante. Ela diz, ó, o aumento da concentração de renda. Então você não pode ir para a prova do Enem sem estar ligado nessa dica. O grande problema da sociedade mundial, brasileira, nordestina, cearense e fortalezense é a concentração de renda. É muito dinheiro na mão de poucas pessoas. E muita gente com pouco dinheiro. A esta equação eu chamo de quê? De concentração de renda. Né? Então vamos lá. O aumento da concentração de renda, a fragilidade de políticas públicas favoráveis à distribuição de renda, a desqualificação da mão de obra para o ingresso no mercado de trabalho nos países subdesenvolvidos. Tá certo? Então, a gente não tem uma política adequada de distribuição de renda para aquelas pessoas que não possuem renda. Tá certo? As nossas escolas, elas não preparam para o mercado de trabalho.
nós temos poucas exceções, né? As escolas profissionalizantes na qual nós estamos inseridos é uma exceção, mas é um pingo d'água no meio do oceano, tá certo? A gente tem a CSN, Companhia Siderúrgica do PECEM, aonde boa parte da mão de obra veio da Coreia do Sul, ou seja, falta de mão de obra qualificada, tá certo? Então, como melhor resposta a toda essa situação entre países ricos e países pobres, né, o que vai aumentar a problemática nos países subdesenvolvidos é exatamente isso, a grande concentração de renda, a fragilidade de políticas públicas favoráveis à distribuição de renda, tá certo? Não é todo mundo que tem trabalho, mas nós não podemos largar ao léu aquela população que não consegue se inserir no mercado de trabalho. Nós temos que ter políticas públicas, né, que venham, né, a ajudar essas pessoas, tá certo? A desqualificação da mão de obra para o ingresso no mercado de trabalho nos países subdesenvolvidos, ok? Vamos aqui para a questão 2. Beleza. A sociedade contemporânea, não é? A sociedade atual, vem passando por transformações tecnológicas, econômicas, sociais nas últimas décadas, sobre a chamada reestruturação produtiva iniciada na economia no final do século XX. É correto dizer que ela tem como características, tá certo? Então, a gente percebe que cada vez mais, né, se procura flexibilizar, se procura agilizar a produção, né? Ontem mesmo foi anunciado, né, que a Ford, né, vai fechar todas as fábricas no Brasil, inclusive a Troller, né, que fica no município aqui de Horizonte, que pertence à Ford. Isso não é nada mais, nada menos do que uma reorganização na sua estrutura de trabalho, tá certo? Lembra que nós vivemos num período de modo de produção do toyotismo, né? Onde a produção é flexível, onde eu tenho uma mão de obra qualificada, onde existe uma robotização, né? O just in time, produzir no tempo correto. Eu só vou produzir se eu tenho demanda, senão eu não vou produzir, tá certo? Então, a questão ela vai falar das técnicas de produção flexíveis, baseado na microeletrônica, né, na questão da tecnologia, maior exigência de qualificação do trabalho e o aumento do desemprego global. A gente sempre debate isso. A tecnologia ela está diretamente ligada à questão do desemprego. Então, a Ford, quando ela fecha a fábrica dela, é porque outra vai permanecer funcionando, mas com que? Com a utilização de robôs, a substituição da mão de obra. Vamos dar 2 exemplos do nosso cotidiano, né? O ônibus nosso de cada dia, né, tinha a figura do trocador. Hoje, com o advento da tecnologia, todo mundo vai com o seu cartão, chega lá e passa, não tem mais a necessidade. E isso causou o quê? Desemprego. Na maioria dos condomínios de Fortaleza, foi substituído aquele esquema de 4 porteiros, né, por um porteiro eletrônico, uma central, né, 4 pessoas desempregadas. Tá certo? Então a gente vê a questão do desemprego, né? Lembra que eu falo em sala de aula, eu tenho 2 tipos de desemprego. O desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Conjuntural tem a ver com a economia, com a conjuntura, com o momento. O país está passando uma recessão econômica, as pessoas estão sem dinheiro, então elas não compram. Se as pessoas não compram, não geram o quê? Emprego. Agora, o desemprego estrutural é que acontece na nossa sociedade, aonde o trabalho humano, tá certo? Ele é substituído pela máquina, tá certo? Esse é o grande desafio de nossa sociedade, a questão do emprego, certo? Porque a tecnologia ela substitui, né, o trabalho humano, tá certo?
Isso é até tema, né, de vários assuntos, sobre que essa é a nova fase do capitalismo, aonde ela não vai necessitar mais de muita gente, porque com muita gente eu tenho chamado o quê? O exército de reserva, aonde eu pago muito baixo o salário de um emprego, mas se eu botar aquela pessoa para fora, eu tenho 10 pessoas querendo aquele mesmo emprego com aquele mesmo salário baixo. Tá certo? A nova fase do capitalismo não vai necessitar mais dessa grande quantidade de mão de obra, porque tudo, né, vai estar baseado que na microeletrônica, né? E os poucos empregos que existirem vai ser de mão de obra altamente qualificada. Vide, né, como a gente já falou nas primeiras aulas, a mecanização do campo. Onde antigamente eu tinha vários trabalhadores rurais, hoje eu tenho uma máquina que vai fazer tudo. Então, eu vou ter um emprego para uma pessoa que opera a máquina e uma pessoa que vai consertar os possíveis defeitos que aconteçam na máquina, né? Esse é o chamado desemprego estrutural. Então, a melhor resposta aí é a letra C. Técnicas de produção flexíveis, baseados na microeletrônica, maior exigência de qualificação do trabalho e o aumento do desemprego global. Tá certo? Questão 3, né? A poderosa ascensão da China como superpotência comercial após a filiação à OMC, Organização Mundial do Comércio. Tá certo? Então, vejam. 2 detalhes. Hoje, o maior PIB mundial, que é o Produto Interno Bruto, tudo que se arrecada num país é dos Estados Unidos. E bem colado aos Estados Unidos está a China. Tá certo? Então, eles têm uma batalha comercial gigante, porque quem é o primeiro lugar jamais vai querer perder o seu posto, é evidente, lógico. Tá certo? E a China, né, com a sua economia de mercado, ela tenta ultrapassar. Durante muitos anos, né, a China não era filiada à OMC. A OMC é um organismo internacional capitalista que visa a dirimir os conflitos do comércio mundial. Como assim, Regis? Eu tenho um sistema de proteção que, quando chega um produto dos Estados Unidos, eu aumento os impostos. Tá certo? O que é que acontece? O produto dos Estados Unidos fica tão caro que ninguém compra o brasileiro. Aí o que é que acontece? Os Estados Unidos, né, entra na OMC reclamando dessa política tarifária. Então, a OMC tem essa função, né, de dirimir as querelas, os embates econômicos entre as nações. Durante alguns anos, o Brasil estava com uma questão muito séria na OMC em relação ao suco de laranja. O suco de laranja produzido no Brasil chegava nos Estados Unidos a um preço competitivo. O que é que o governo americano fez? Ele colocou um imposto extra no suco americano. Aí as pessoas compravam o suco, né, lógico, de lá mais barato. Então o Brasil entra com a questão crime na OMC e a OMC ela dá causa ao Brasil. Mas isso levou mais de 5 anos, né? Mas pelo menos ganhou aí, né? Vamos aí para a questão 3, que fala sobre a questão da China como grande potência econômica mundial na atualidade. B, o que a B diz? Ao mesmo tempo que os fabricantes chineses derrubam seus concorrentes latinos em setores como calçado, brinquedos, têxtil, produtos farmacêuticos, tá certo? Lembra das máscaras, lembra dos equipamentos de proteção, só quem produz é quem? A China. A China entrou no mercado mundial que inviabilizou a produção nacional de vários produtos. Tá? Muitos produtos que antigamente eram fabricados aqui no Brasil, hoje em dia são fabricados na China. Né? É só você prestar atenção, né, lá no Made in China, tá certo? Então, setores como calçado, brinquedo, têxtil, aumenta significativa a demanda para ela fabricar tudo isso, eu tenho que ter matéria-prima. E qual é esta matéria-prima? Minério de ferro, cobre, soja, certo? E
a América Latina é o grande fornecedor desses produtos, né, elevando seus preços. Tá certo? Então, esse desenvolvimento, já falei em sala de aula, mas vamos aqui lembrar, são através das ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, que ficam no litoral, onde o governo chinês dá isenção de impostos, dá infraestrutura, dá todo o apoio logístico para as empresas se instalarem na China, normalmente no litoral, porque já fica próximo dos portos, e o grande objetivo é produzir em alta quantidade para exportar. Devido a esses incentivos fiscais, a grande quantidade de mão de obra barata, a maioria das empresas mundiais se instalam na China, exatamente nessas ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, com o objetivo de produzir em larga escala, né, para todo o mundo, né? Muitas empresas não têm mais fábrica nos Estados Unidos. Essas fábricas estão todas aonde? Na China, ou então nos países ali do Sudeste Asiático, os chamados tigres asiáticos ou os novos tigres asiáticos, que tem como base essa plataforma de exportação, aonde é baseado no incentivo a empresários estrangeiros, mão de obra qualificada e barata e a infraestrutura preparada pelo governo. Tá ok? Então, a questão 3, a letra certa é B de bola. Olha, China. China é assunto top. Questão 4. Questão 4, vamos lá. Durante milênios, a história do homem fez-se a partir de momentos divergentes, com uma soma de acontecimentos dispersos, disparados, desconexos. Já a história do homem de nossa geração é aquela em que os momentos convergiam. O acontecer de cada lugar podendo ser imediatamente comunicado a qualquer outro, graças ao domínio do tempo e do espaço à escala planetária. A instantaneidade da informação globalizada aproxima os lugares, tornando possível uma tomada de conhecimento imediato e cria entre lugares e acontecimento uma relação unitária à escala do mundo. Com o advento da globalização, nós tivemos o incremento do transporte e da comunicação, aonde que tudo era longe passa a ser perto. Aonde você tinha uma informação que demorava uma semana, hoje ela é o quê? Instantânea. Com isso, dando esta ideia de o mundo ser uma coisa só. E as distâncias estão cada vez menores, é exatamente por essa grande revolução nos meios de comunicação e nos meios de transporte. Esse texto é do grande geógrafo brasileiro Milton Santos, né, considerado o pai da geografia brasileira, né, pelos seus textos belíssimos, principalmente em relação à globalização, tá certo? Então, textos como este têm lugar garantido no Enem, tá certo? Então, ele quer que a gente interprete. Você interpretando, na verdade, o que é que ele está dizendo para você? Que as distâncias estão cada vez menores. Os acontecimentos, eles estão todos agora interligados. Por causa de quê? Da globalização. O mundo deixa de ser distante. O mundo está mais próximo. Tá certo? Então, a questão 4, o item B, ele fala o seguinte: o avanço da tecnologia informacional, ao alterar a escala do tempo e do espaço, anulou a existência, né? Anulou a existência e o papel dos lugares, já que tudo está o quê? Conectado. É isso? Não, não ficou legal. Vamos ver a C. Né? Ele não alugou, não anulou a existência. Né? Na C, vamos lá. Na sociedade atual, cada momento e cada lugar compreendem eventos que são interdependentes, incluindo um sistema global de informações. Olha aí, letra C. Viu como a gente tem que prestar atenção? É a letra C. Na sociedade atual, cada momento e cada lugar compreende eventos que são interdependentes, tá certo?
incluindo em um sistema global de informação. Show de bola. Questão top, hein? Questão 5, tá certo? O Homem, outro texto de Milton Santos, né? Se vai ter um texto na sua prova, tem que ser do grande geógrafo Milton Santos. O homem também vai impor à natureza suas próprias formas, o que podemos chamar de formas ou objetos culturais, artificiais, históricos. Essas formas históricas não são as mesmas através do tempo. Aqueles acréscimos do tempo primitivo são diferentes dos atuais. Hoje, as formas impostas à natureza são muito mais complexas, resultado também de uma série de heranças. A natureza conhece um processo de humanização cada vez maior, ganhando a cada passo elementos que são resultados da cultura, torna-se cada dia mais culturizado, mais artificializado, mais humanizado. No processo de desenvolvimento humano, não há uma separação do homem da natureza. A natureza se socializa e o homem se naturaliza. De acordo com o autor, né, então você vai entender a ideia do Milton Santos, tá certo? Milton Santos quer dizer que as transformações do espaço geográfico realizada pelo homem produz uma nova natureza, cada vez mais pela presença de formas e objetos artificiais e culturais. Então, o espaço geográfico ele é modificado pela ação do humano. Quando eu tenho aquela primeira natureza, que é a mata virgem, por exemplo, né? Quando eu coloco uma estrada, eu estou colocando objetos artificiais. Eu estou transformando o espaço geográfico. E hoje, por todo o canto da nossa sociedade, a gente vê a interferência humana na natureza. Então, é exatamente isso, essas transformações do espaço geográfico, né? Cada vez mais o homem vai estar presente em todo lugar e cada vez que o homem muda alguma coisa, esse espaço ele deixa de ser natural e passa a ser o quê? Um espaço artificial, um espaço cultural, tá certo? Toda vida que há a mudança, né, deste padrão, ok? Questão 6, né? As categorias amplamente utilizadas no âmbito da política, esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteira e que esteja relacionada com a configuração do poder, é, portanto, uma área apropriada a uma porção do espaço geográfico onde há uma relação hierárquica estabelece. Pessoal, a dica, falou em poder, em espaço delimitado por poder. Nessa questão, eu me lembrei, coloquei agora para a gente fazer uma pequena revisão dos conceitos iniciais de geografia, a primeira matéria do primeiro ano, tá certo? Então, quando eu falar em espaço, fronteiras e principalmente tiver a palavra poder, eu estou falando de quê? De território. Pode lhe ajudar a responder alguma questão. Paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Tá certo? Cuidado, muita gente pensa que a paisagem só é aquela natureza bonita. Ali é uma paisagem natural. Mas se eu estou aqui no meu quarto gravando essa videoaula, eu olho para a janela e vejo os carros passando, é uma paisagem o quê? Humanizada. Tá certo? Então, tudo que a minha visão alcança é uma paisagem. Se eu olho aqui para dentro do meu quarto e vejo um bocado de livro, uma impressora, né, um ventilador, isso é uma paisagem o quê? Humanizada. Se eu olho lá para cima, meu vizinho aqui tem uma mangueira, eu vejo só a mangueira, é uma paisagem o quê? Natural. Tá certo? Lugar. É todo aquele lugar que dá um sentimento para você de familiaridade. Certo? É a sua casa, é a escola que você frequenta diariamente, tá certo? É a casa da sua avó. Então, lugar é esse sentimento de você pertencer, tá certo? Região é um local aonde tem as características iguais,
tá certo? Muito parecido com território, só que em território tem a questão do poder. Em região é uma determinada área que tem as mesmas características. A região do sertão cearense, seca, né, o clima semiárido, pouca chuva. A região cearense, a região do Brasil, todos falam o português, tá certo? O espaço geográfico é aquele espaço onde existia a natureza e o homem passa a intervir, passa a modificar. É o espaço geográfico, tá ok? Espero que esses conceitos lhe ajudem quando for responder alguma questão. Então, a 6 é a letra E. Questão 7. Né? Podemos dizer que na segunda metade do século XIX iniciou-se a era do petróleo e da eletricidade. A partir de 1870, principalmente, houve não só uma gigantesca expansão da economia mundial, firmemente sustentada na industrialização de numerosos países, com a aceleração da produção de mercadorias e grande concentração de capitais para o investimento. A este respeito, né, dessas transformações é correto afirmar. Então aqui ele está falando do processo da Revolução Industrial, não é isso? Lembra, a gente tem 3 fases bem distintas. Aquela primeira fase, onde a grande fonte de energia foi o carvão mineral, que aconteceu na Inglaterra. Nós temos a segunda fase da Revolução Industrial, onde o petróleo e a eletricidade foram características, né? Países como os Estados Unidos, a Alemanha, né, tiveram um processo de industrialização. E nós temos a terceira fase, né, que já é mais ligado à questão tecnológica, da informática, tá certo? Então, aqui ele está falando claramente sobre a segunda revolução industrial. Sobre a segunda revolução industrial, seria, olhando aqui bem rápido, a questão C, né? Vamos lá. Estão relacionados à chamada segunda revolução industrial, marcada pela substituição das pequenas unidades fabris por complexos industriais, com processo de produção mais sofisticado e pela concentração maciça de capitais para o investimento das indústrias de base. Letra C. Só partir para o abraço. Questão 8. Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor desenvolveu os princípios da administração científica, que constitui basicamente no controle dos tempos e dos movimentos dos trabalhadores, para aumentar a eficiência no processo produtivo. Ao adotar esses princípios em suas fábricas, Henry Ford criava um novo método de produção. A inovação mais importante do modelo fordista de produção foi. Então lembra, nos sistemas de produção a gente começa com o Taylorismo, a gente acabou de comentar um pouco sobre ele. Vem o Fordismo, que adota a técnica do Taylorismo. Depois tem o Toyotismo, quando a grande característica é o just in time, é a produção flexível, é a questão da mão de obra qualificada. Só que no Fordismo, a grande imagem que a gente tem é daquele filme, passei até em sala de aula, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, né? Aonde o trabalho repetitivo vai ser a grande característica e a grande invenção vai ser aquela esteira, tá certo? Aonde você vai fazer parte do processo. O trabalho se torna o quê? Um trabalho alienado. Tá certo? A isso nós chamamos o que? A linha de montagem. Até hoje se utiliza bastante essa técnica da linha de montagem. Letra C. Questão 9. A fase atual da expansão do capitalismo é chamada de globalização. Ela é uma consequência do avanço tecnológico, especialmente da modernização do sistema industrial. As tecnologias modernas permitem um aumento considerável da produtividade. Isto é, com o mesmo número de trabalhadores se consegue produzir mais. De forma crítica, podemos concluir que o desemprego cresce significativamente, pois essas tecnologias são poupadoras de mão de obra. É o famoso que? Desemprego estrutural.
rural. Então vejam, a globalização é muito bom, muito interessante, mas ela traz consigo vários problemas. E um dos problemas é a questão do desemprego, porque cada vez mais eu vou utilizar o quê? A técnica, a informática, certo? E a técnica e a informática, ela substitui o trabalho humano, tá certo? Por robôs, por máquinas de inteligência artificial. Então, a globalização, ela tem como essa fase negativa. Letra D. E, finalmente, a nossa última questão, tá certo? A indústria cultural, a perspectiva capitalista domina os bens culturais. Os espectadores são vistos cada vez mais como consumidores. Consumem as ideias, os conceitos dominantes, vinculados por meio de comunicação de massa. Preza a necessidade de ser vendável, a cultura de massa se normaliza, se tecnifica e tende a apontar para um senso comum, uma fórmula de sucesso. Segundo a afirmação acima, assinale a alternativa que identifica a finalidade da indústria cultural. Mas deu para entender. É o consumo em massa. É tornar alienado, tornar a gente consumidor, criar necessidades onde não tem, né? Infelizmente é isso. E com esse consumismo exagerado, a gente causa problemas ambientais, porque para eu produzir, né, eu preciso o quê? Destruir a natureza, um impacto. Quando eu consumo aquele produto, eu preciso descartar o final, lixo. Então veja que essa indústria consumista é um dos grandes problemas da sociedade atual. Então, a letra A vai dizer o seguinte: proporcionar às pessoas a necessidade do sistema vigente em consumir constantemente. Letra A. E como eu disse para vocês, o grande problema é nas duas pontas. Para eu produzir aquele produto, eu tenho antes. Eu vou destruir a natureza para produzir. Depois eu tenho que descartar. Vou produzir lixo. Veja como é interessante. Bom, amanhã tem mais, hein? Se liga, se inscreve no canal, né? Se você não está inscrito no canal, estou com um canal aí, canal Regis RBB. Nós estamos aí com a maratona, tá certo? Até o dia do Enem, sempre dando uma dica para você acertar as questões de ciência humana, principalmente geografia. O canal lá do YouTube é Regis RBB. Vai lá, se inscreve, dá uma ajuda aí para a gente, né, fazer aí uma corrente para frente de sucesso para todos vocês. Até amanhã.